Olá pessoal, na nossa série sobre tratamento de chorume, quais as melhores tecnologias, as melhores rotas, hoje eu quero falar sobre a desnitrificação. Como eu falei para vocês, a desnitrificação é um mecanismo em que o nitrito ou nitrato vai ser transformado em nitrogênio gasoso e na forma de nitrogênio gasoso ele vai volatilizar, ou seja, completamos o ciclo de nitrogênio. O nitrogênio estava na forma de nitrogênio amoniacal, por conta do pH veio para o íon amônio, entregamos oxigênio, entregamos condições ótimas para que as bactérias AOB e NOB, a depender do processo, transformem em nitrito ou nitrato, e depois pegamos esse nitrito ou nitrato e transformamos em nitrogênio gasoso volatilizando. Esse é o ciclo completo. E hoje eu quero falar com você sobre a desnitrificação. Então vamos lá. Diferente do processo da nitrificação, a desnitrificação ela ocorre em um processo anóxico. E o que é um processo anóxico? Você já deve ter ouvido muito falar. É um processo que não há oxigênio, mas nós temos uma alta concentração de nitrito ou nitrato. As bactérias anóxicas, elas captam esse nitrito e nitrato, captam a matéria orgânica. Por sua vez, essa é a chamada doadora de elétron, electrodonor, e esse é o aceptor. Então, você vai pegar o nitrito ou nitrato, vai entregar a ele matéria orgânica, e esse nitrito ou nitrato vai transformar-se em nitrogênio gasoso. Para isso acontecer, nós vamos ter que ter um tanque, em primeiro lugar. Esse tanque é o tanque anóxico. E esse tanque anóxico tem que ter duas coisas, muito simples. Tem que ter um efluente com nitrito e nitrato, e tem que ter um efluente com matéria orgânica. Tem que ter essas duas coisas. Como eu posso fazer isso? Construindo um tanque anóxico antes do reator aeróbio ou construindo um tanque anóxico depois do reator aeróbio. E aí há várias maneiras de nós brincarmos com isso. Primeiro, eu quero falar sobre o pré-D. E o que é o pré-D? Construir um tanque anóxico antes do reator aeróbio. Primeiro ponto. Para calcular esse tanque anóxico, eu vou deixar uma memória de cálculo nesse vídeo, você vai perceber que precisa de uma área muito menor. Então, em regra, o tanque anóxico ele é muito menor do que o tanque aeróbio. Em regra, ele é menor. Ponto 2. Você não precisa aerar. Você não vai gastar energia com aeração. Mas você precisa misturar. Então, você tem que ter bons misturadores nesse tanque anóxico. Ponto 3. Qual é o efluente que tem muito nitrito e nitrato? É o efluente que sai do tanque de aeração. Porque no tanque de aeração você nitrificou. Então você vai ter que pegar uma parte desse efluente, que tem muito nitrito e nitrato, e vai ter que trazer para esse tanque anóxico. No entanto, não basta apenas entregar esse efluente com nitrito e nitrato para o tanque anóxico. Você também precisa de matéria orgânica. As bactérias anóxicas precisam de duas coisas, não esqueça. Matéria orgânica e nitrito e nitrato. Então, o efluente que tem nitrito e nitrato saiu aqui do tanque de aeração. Só que o efluente que sai do tanque de aeração não tem matéria orgânica, porque já foi todo consumido. As bactérias se alimentaram daquela matéria orgânica. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tanque anóxico, vai retornar o efluente do tanque de aeração e vai entregar também o efluente bruto aqui para esse anóxico. Porque o efluente bruto tem muita matéria orgânica. Porque o efluente bruto tem muita matéria orgânica. Então nós chegamos numa equação perfeita. Vamos construir um tanque anóxico antes do tanque de aeração, o chamado pré-D. Então ele vai receber uma parte do tanque de aeração, uma parte do efluente do tanque de aeração e o efluente bruto. Lá nós vamos observar que o nitrito e o nitrato vão ser transformados em nitrogênio gasoso em um instante de tempo. É uma equação muito rápida. Esse é o mecanismo pré-D. E o pós-D? O pós-D é quando você faz esse tanque anóxico depois do lodo ativado, depois do tanque de aeração, ou depois do MBBR, ou depois do IFAS. Então vai ter um tanque anóxico lá no final. Só que nesse caso, você vai ter que injetar matéria orgânica. Tem gente que compra matéria orgânica. Isso mesmo. Tem gente que adiciona metanol. Tem gente que adiciona acetato. Isso tudo é forma de matéria orgânica, na forma de reagentes químicos. Tem alguns projetos que você pode injetar uma parcela do efluente bruto.
mas tem que controlar e vai ter que ter um retorno. Sabe por que vai ter um retorno? Porque se você não consumir essa matéria orgânica aqui, quando ele fica no pós-D, essa matéria orgânica vai sair lá no efluente final. E se não atender os parâmetros, está rejeitado, não tem conformidade ambiental legal. Então está rejeitado o processo. Então você vai ter que controlar a dosagem ótima, a dosagem certa, se for um pós-D, porque vai ter que estar a quantidade de matéria orgânica certa para transformar nitrito e nitrato em nitrogênio gasoso. Por isso, a maioria das ETs que vocês visitarem, vocês vão ver um tanque anóxico antes do tanque de aeração e não depois. Em regra, vamos ter muito chamado pré-D. Então essa é a maneira de desnitrificar. 1. Precisa de um tanque anóxico. 2. Precisa ter nitrito, nitrato e matéria orgânica. Pode ser pré-D ou pós-D. Vantagens, geralmente colocamos no pré-D, retomamos um pouco do efluente tratado do tanque de aeração e injetamos o efluente bruto, propiciando essas condições, nitrito, nitrato e matéria orgânica. Já no pós-D, nós vamos ter que injetar alguma forma de matéria orgânica. Por que eu tenho que remover? Por que eu tenho que remover nitrito e nitrato? Vejamos, você só remove o nitrogênio total quando termina com o nitrito e nitrato. Porque na nitrificação você transformou em um amônio, nitrito e nitrato, mas eles continuam lá. Eles vão sair totalmente quando você transformar em nitrogênio gasoso. Detalhe, se você não desnitrifica, tem normas estaduais que pedem um teor de nitrogênio total. Você pode não atendê-las. Item 2. Se você não remover nitrito e nitrato, pode ser que essa desnitrificação aconteça de forma natural lá no decantador ou em outro tanque. Vai arrastar lodo para cima, porque o nitrogênio gasoso ele sobe, acende, flota, e aí ele arrasta o lodo consigo, e aí arrasta lodo, leva biomassa, aumenta a concentração de sólidos no efluente final e também você pode perder a DQO, porque a DQO do lodo, o lodo que você perde, ele tem matéria orgânica, ele sobe a DQO. Lembra que tem duas formas de DQO, tem a DQO solúvel, que é aquela que você filtra, e tem a DQO total. Se você estiver perdendo lodo e você fizer a DQO total, você vai ver que ela vai estar altíssima. E cadê essa DQO? É o lodo. É o lodo que você está perdendo. É o lodo que era para estar retornando ao processo, perdendo, lavando o lodo para o sistema. Nesse caso, por conta da ascensão das bolhas de nitrogênio gasoso, que você deveria ter removido no tanque anóxico, mas que está desnitrificando de forma natural no decantador secundário. Por isso que é importante fazer um projeto de um tanque anóxico. Nesse vídeo eu vou colocar uma memória de cálculo para você usar como modelo. Se isso te ajudou, eu peço que você curta, compartilhe e comente.